Vamos abrir a escritura no Evangelho de Lucas, capítulo 16, e eu vou ler com vocês somente os versículos 10 a 13. É a conclusão de uma parábola de Jesus chamada a parábola do administrador infiel. E as palavras que estão no versículo 10 até o versículo 13, é a conclusão, é a máxima que Jesus extrai da parábola. Toda parábola, ela é uma narrativa, uma história, às vezes criada, às vezes que nasce no meio popular ou não, mas o fato é que se conta uma parábola para extrair dela algumas verdades espirituais. E geralmente, ao cabo da parábola, se extrai alguns princípios. E Jesus, portanto, coloca da seguinte maneira esses princípios, do versículo 10 ao 13, dizendo: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Queridos, essa parábola, a parábola do administrador infiel, ela faz parte de um conjunto de 5 parábolas, né? Mateus capítulo 15 e Mateus capítulo 16. É um bloco de parábolas na seguinte ordem: a parábola da ovelha perdida, alguns falam das 100 ovelhas, né? A parábola da dracma perdida, que é a segunda parábola, a parábola do filho pródigo, o filho perdido, que é a terceira parábola. Aí vem a quarta parábola, que é esta do capítulo 16, a parábola do administrador infiel. E a quinta e última parábola desse bloco é o rico e o mendigo, o rico e o Lázaro. É a quinta parábola que fecha esse bloco. É importante nós sabermos que as parábolas, pelo menos dentro dos contextos bíblicos, elas nascem a partir de uma situação concreta, de uma situação real. Ou seja, surge uma situação entre Jesus, os fariseus, os escribas, uma situação qualquer ali do cotidiano, e Jesus então, para responder a um problema, ou para ensinar algum princípio vinculado àquele acontecimento, Jesus então contava a parábola. Então, quando nós lemos uma parábola, dentro do contexto bíblico, nós precisamos encontrar a raiz da parábola. Ou seja, de onde a parábola nasce. De onde ela nasce. Porque somente assim você poderá ter uma compreensão clara e exata do que Jesus quis dizer com aquela parábola. Não é? Porque como a parábola é algo simbólico, é algo criativo, né? Não raras vezes não corresponde a nenhuma realidade concreta, é apenas uma história que é contada com o fim de ensinar algum princípio. É possível que, se nós não encontrarmos a raiz da parábola, pode ser o caso de que qualquer um dê qualquer sentido e qualquer significado à parábola, porque está lidando com símbolos, e nem todas as parábolas vêm explicitamente explicadas. Jesus, por exemplo, explica a parábola do semeador. Ele fala a parábola, em seguida ele explica a parábola, fica fácil. E ainda assim, tem muitos que erram, né? No entendimento da parábola. Então, a nossa segurança é buscar a raiz da parábola, saber onde aquela parábola nasce, para então nós sabermos o sentido exato. E esse bloco de 5 parábolas de Lucas capítulo 15 e capítulo 16, nasce exatamente em Lucas capítulo 15, versículos 1 e 2, quando Jesus estava ali, né,
com algumas pessoas, com publicanos, com pecadores, com meretrizes, e é dito que os líderes da religião judaica, eles pensavam acerca de Jesus dizendo: este aí come com os pecadores